E se eu dissesse que a maior batalha pela redenção começou num chão de areia, sob um sol que incinerava a esperança humana? E se eu te pedisse que entrasse por um momento naquele vazio, sem multidões, sem aplausos, sem milagres visíveis, apenas um homem cansado, faminto e só? O dia em que Jesus foi tentado no deserto não é um episódio secundário da narrativa evangélica. É o 0 hora da escolha que definiu tudo o que viria depois. É ali, na solidão, que se trava uma guerra pelo destino do mundo. O deserto da Judéia tinha um cheiro: pó levantado pelo vento, pele queimando, garganta seca como corda de barril. Não havia o sopro fresco do Jordão ali. Havia uma extensão que devolvia à alma o som de seus próprios pensamentos. Jesus chegou ali depois do batismo, quando o Espírito o impulsionou para o lugar onde ninguém podia oferecer respostas fáceis. 40 dias de jejum. 40 dias que ecoavam Israel e Moisés, lembrares teológicos de um povo que fora chamado e provado. Não foi um acidente literário. A tentação de Jesus foi posta no mesmo palco onde a história de formação de Israel acontecera, não só para mostrar semelhança, mas para apresentar redenção. Imagine o corpo humano esvaziando-se. Não apenas a fome que perfura o estômago, a mente que perde a nitidez, a memória que se enfraquece, o coração que começa a mensurar cada desejo. A vulnerabilidade é uma janela, e é nisso que o tentador trabalha. Não é apenas a oferta, é o jeito de oferecer. Ele vem com uma proposta que soa quase inofensiva. Não é um confronto aberto, do tipo intimidação que desmonta um exército. É um convite, transforma pedras em pão. Um gesto que resolveria a necessidade imediata, que calaria a fome, que devolveria força ao corpo. Se tu és o Filho de Deus. Palavras que colocam à prova tanto a identidade quanto o método. Essa frase, tão curta, carrega uma corda dupla. Um desafio e uma isca. É como se o tentador dissesse: prove que é quem dizes ser. Use teu poder para teu benefício, e a multidão verá. Mas aí está o nó teológico que precisamos desenredar. Qual é a autoridade do Filho? Para que fim foi dada essa autoridade? Jesus responde não com demonstração, mas com citação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é contrariedade estéril, é um diagnóstico. Há um tipo de vida que o pão não sustenta, e é a vida que importa para a missão. O que nos incomoda aqui é o reflexo humano. Quando o aperto aperta, queremos usar os recursos ao nosso alcance para escapar. Quantas vezes a tentação que enfrentamos é simplesmente um atalho para aliviar a pressão? Jesus nos mostra outro caminho. A dependência da palavra, não o uso da palavra como mágica para nossos fins. Ele não nega a necessidade do corpo, nega a legitimidade de transformar o poder dado em instrumento de autopreservação imediata. Teologicamente, esse primeiro embate ressoa com a queda do homem e o fracasso de Israel. Adão cedeu ao desejo imediato. Israel, no deserto, mordeu no fruto do imediatismo. Jesus, o filho obediente, repõe a ordem. Sob fome real, ele permanece fiel ao propósito maior. É a primeira lição que vem calcada em sangue frio e autocontrole. Não é sobre negar a fome. É sobre não deixar que a fome determine o modo de cumprir a vontade do Pai. E há uma outra camada. O tentador usa a identidade de Jesus como ferramenta. Ao dizer, se tu és o Filho de Deus, ele tenta deslocar a identidade para ato performático. Mas identidade verdadeira não se prova por espetáculo, se manifesta por fidelidade cotidiana. Jesus mostra que ser filho implica seguir a palavra do Pai, mesmo quando o corpo apetrece a solução instantânea. A tentação, assim, não é meramente física. É uma proposta de redefinir quem ele é para se adequar a uma saída egoísta. Aquilo que aconteceu no deserto é pedagógico para nós. Não se trata de um manual de jejum com garantia de resultado, mas de um princípio. A prioridade não é aliviar o desconforto à custa da missão. Quando na igreja ou na vida pessoal,
Transformamos dons em escudos contra o desconforto, regressamos ao jogo do tentador. O poder recebido não existe para validar nosso conforto. Existe para cumprir a vontade de Deus. Depois do primeiro round, quando a proposta do pão falha, o inimigo troca de tática. É a velha lógica do perpetrador que, vendo a porta fechada, tenta a janela. A segunda proposta é mais sutil e mais perigosa porque envolve a palavra de forma distorcida. O cenário muda. O pináculo do templo, a visão de uma queda controlada, um salto que, ao ser feito sob uma promessa, poderia impressionar as pessoas a crerem. Ali, o tentador não pede um ato de força, pede um ato de espetáculo. Ele reutiliza a escritura, recortando-a fora do contexto, e a transforma em chantagem moral. Se tu és. De novo. Mas agora a isca é o aplauso contingente, a admiração que vem de um sinal. O tentador apresenta a escritura como certificado de inviolabilidade. Salta, que as mãos dos anjos te amparem. Faz o milagre escandaloso e a fé será forçada a seguir. A tentação, então, assume uma roupagem religiosa. Transformar a relação com Deus num espetáculo que serve a uma causa própria, a validação pública. A resposta de Jesus é incisiva. Não se brinca com a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele rejeita aqui não é milagre. É a manipulação de Deus. Fé genuína não precisa de truques. Confiança não se mescla com espetáculo. Há uma resistência profunda a todo gesto que pretende obrigar Deus a provar algo pela nossa ousadia. A fé de Jesus é madura. Ela não exige sinais para acreditar. Ela caminha na fidelidade mesmo sem retorno imediato. Este segundo golpe é o que hoje vemos muitas vezes em formas de religiosidade. Promessas de sinais que confirmem a nossa posição. Espetáculos que atraem multidões. Atos que mais elevam o líder do que transformam vidas. A distorção da escritura para fins pessoais é uma arma que sempre foi utilizada. O tentador sabe que quando a palavra é recortada e usada como instrumento, a igreja perde seu fundamento. Jesus nos ensina que a escritura deve ser vivida em contexto, que todo texto sagrado tem uma ligação com o amor e a obediência, não com a ostentação. E há algo ainda mais sutil. A proposta de espetáculo cria uma dependência do externo. Se o crente passa a medir sua fé por manifestações e aprovações públicas, ele se torna vulnerável. Jesus responde com autoridade. A confiança em Deus não pode ser instrumentalizada por nossa necessidade de aprovação. A verdadeira religião é entrega e humildade, não autopromoção. Ao rejeitar a segunda tentação, Jesus também nos mostra o padrão do verdadeiro ministério messiânico. Não espetáculo, mas serviço. Não glória imediata, mas caminho de humildade. E se a primeira tentação atacava a necessidade física, a segunda ataca o ego religioso. A tentação de transformar missão em espetáculo, de transformar poder em aplauso. É importante notar como o tentador conhecia as Escrituras. Não é ignorante, é estrategista. Ele arranca versos de contexto, os arma como flechas envenenadas e espera que a pressa da necessidade leve o tentado a crer que a palavra recortada é justificativa. Por isso a exegese de Jesus é tão exemplar. Ele não se deixa seduzir por leituras superficiais. A leitura das Escrituras demanda cuidado, humildade e reverência, não para bater nos outros com a letra, mas para viver a verdade que ela revela. Depois desses dois confrontos, vem o terceiro round, o mais escuro, o mais amplo em sua oferta. O tentador leva Jesus a um alto monte e revela os reinos do mundo e a glória deles. É a tentação do reino sem cruz, do poder sem pagamento. Ele oferece tudo isto, o brilho, a administração dos povos, um atalho messiânico que não passa pela rejeição, pela humilhação, pelo calvário. Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. A oferta é direta. Troca a obediência ao Pai por um governar imediato, sem custo. A proposta toca dois pontos neurais da condição humana: o desejo de controle e a aversão ao sofrimento.
Quem não quer evitar a dor? Quem não prefere ser aclamado a ser caluniado? Mas aqui a tentação vai além do conforto. É uma sedução para redefinir a missão do filho. Se ele aceitasse, o reino seria instaurado sob um arranjo falho, mediante aliança com a criatura, não pela obediência ao Criador. A palavra de Jesus é curta e cortante. Vai-te, Satanás. Não é um diálogo longo, é uma ordem. Ele reafirma a adoração exclusiva a Deus e encerra a oferta como se fosse um insulto. Este momento revela a singularidade da missão de Cristo. Ele não veio para estabelecer um império terreno por meios terrenos. Ele veio para viver a obediência que reverte a queda, para pagar um preço que a humanidade jamais poderia arcar sozinha. As três tentações, vistas em conjunto, são uma progressão estratégica, da necessidade do corpo à manipulação religiosa, ao atalho do poder. O inimigo procura eliminar a dificuldade que a cruz exige. Quer converter a missão em espetáculo e, por fim, em dominação sem sacrifício. Cada recusa de Jesus representa, portanto, um cabal não à lógica que rege a queda humana. Buscar salvar-se a si mesmo, buscar a glória sem amor e servir a si mesmo sob o véu de dominar os outros. Terminada essa sequência, o texto evangélico nos conta que os anjos vieram e serviram a Jesus. Não é mero aplauso, é cuidado. Há uma beleza teológica aí. O filho que rejeitou atalhos, que passou pela fome, pelo silêncio e pela resistência, recebe cuidado e restauração do próprio Pai. Aquele que não usou o poder para escapar do sofrimento não ficou entregue à sua própria força. Foi servido por Deus. Essa dádiva nos lembra que fidelidade não é isolamento sem sustento. É caminhar na verdade, e mesmo assim, haver provisão divina no tempo certo. Mas a narrativa não termina com um momento de calmaria. Pelo contrário, aquele triunfo sobre a tentação não apaga a guerra, apenas muda seu modo. Se durante o deserto o inimigo veio de fora, advertindo e oferecendo, a partir da superação direta, ele passa a infiltrar-se por dentro. As estratégias mudam. O deserto expôs fronteiras. O ministério público exporia portas vulneráveis. Religião organizada, expectativas populares, falsos amigos. O adversário, derrotado em face a face, começa a operar por meio de estruturas e corações humanos, aproveitando vaidades, esperanças mal postas e falhas pessoais. Este é um ponto crucial para nós que observamos a narrativa do deserto. A vitória de Jesus foi real e decisiva, mas não anulou a escolha humana. Pelo contrário, ela revelou a imensa radicalidade do caminho que se abriria: obedecer até a cruz. O inimigo mudou de método, de tentador a corruptor de relação. Em vez de confrontar Cristo no deserto, ele entraria nas humanidades que cercariam o Filho, nas expectativas do povo, nas ambições de líderes, nas fraquezas dos discípulos. E aqui começa a tensão que levará ao próximo capítulo da história. Como as mesmas tentações, já recusadas no deserto, se rearticulam sob formas religiosas, políticas e pessoais. O pão, a vaidade e o poder reapareceriam, mas vestidos com trajes diferentes. A multidão que desejava um rei terreno estaria pronta a aplaudir atalhos. Líderes religiosos sedentos por autoridade poderiam deturpar a escritura para manter status. Amigos, por amor ou medo, poderiam empurrar o Messias para caminhos que ele não escolheria. A traição, então, deixaria de ser uma tática demoníaca externa e começaria a se fazer caminho através de alianças humanas mal orientadas. Pense em Pedro, um coração leal, porém impulsivo, pronto a defender, mas incapaz de suportar a cruz. Imagine Judas, um companheiro que guarda em si uma mistura de expectativas políticas e falhas morais, por onde o adversário pode entrar. Essas figuras não aparecem do nada. Elas são o resultado de um mundo que prefere a glória sem cruz, que troca o pão da vida por conforto e fama. O deserto, com sua derrota do tentador nas três frentes, não é o final da batalha,
É o início da educação do Salvador e o começo de um laboratório onde nossas reações aos mesmos impulsos seriam testadas. Aqui, fazemos uma pausa para olhar o que isso significa para nós hoje. As tentações que encaramos não costumam vir com chifres e capa preta. Elas vêm como soluções temporárias para dores reais, como palavras de promessas distorcidas, como ofertas de sucesso sem custo moral. O primeiro ensinamento que aprendemos com Jesus no deserto é este: jamais transformar o dom de Deus em atalho para a autopreservação. O segundo é: não dobrar a Escritura ao espetáculo. O terceiro é: não ceder ao comando do poder sem preço. Se você está ouvindo isso agora, talvez haja uma situação em que a saída rápida parece tentadora. Talvez haja ocasiões em que corrigir a Escritura à sua conveniência parece solução. Talvez haja oportunidades de subir mais rápido se você aceitar compromissos éticos. A pergunta que o deserto de Jesus nos coloca é direta: que preço você está disposto a pagar pela sua alma? Não para soar austero, mas para trazer à tona que o convite do mundo é sempre uma troca, e nem toda troca é legítima. Se esta mensagem está tocando algo em você, se a imagem do deserto fez sua respiração apertar, deixa um comentário. Você já jejuou ou passou por uma provação assim? Conte, porque sua história ajuda a criar comunidade em volta da fidelidade. E se achar que isso pode edificar alguém que você conhece, deixa um like. Não por vaidade, mas para que a palavra chegue a quem precisa ouvir que a maior vitória começa na solidão e na obediência. Feito esse intervalo, retornamos ao fio narrativo. Jesus saiu do deserto e entrou no ministério público. A vitória sobre as tentações não anulou o conflito, apenas o transformou. A partir dali, o inimigo não aparece tanto como sedutor isolado. Ele infiltra-se no ruído das expectativas. A multidão quer sinais, os líderes querem manter controle, e os discípulos, ainda aprendendo, carregam seus próprios amores e temores. O palco que se abre agora é menos desértico e mais urbano, repleto de tudo que pode tornar a missão perigosa de outro jeito. Mas antes de avançarmos para os caminhos cheios de fama e traição, vale que permaneçamos alguns instantes sobre o que significa que Jesus, o Filho, escolheu a palavra em vez da provisão própria, a confiança em vez do espetáculo e a adoração em vez do poder. Essas escolhas que parecem abstratas são, na verdade, práticas. Elas determinam a ética do reino. Elas dizem que o caminho de Deus passa pela cruz, não pelo atalho, e que qualquer forma de sucesso que ignore o custo da verdade é falsa. Essas são lições que os discípulos teriam de aprender à custa de muitas falhas, e para nós, lições que devem orientar cada decisão, onde a tentação brilha como solução instantânea. A narrativa segue, e ao fazê-lo, nos convida a olhar nosso próprio deserto, não apenas como lugar de provação, mas como espaço onde a identidade é definida. No silêncio e na fome, se decide se fomos feitos para responder ao impulso humano ou para refletir a vontade do Pai. O deserto não é acaso, é forja. E quando o Filho vence ali, ele não apenas resiste por si mesmo, inaugura o caminho para que a humanidade possa, pelo Espírito, aprender a mesma fidelidade. A vida que ele escolhe ali, de não ceder ao atalho, é a mesma vida que oferece a quem decidir segui-lo. Contudo, a oferta não é garantida sem preço. O deserto anuncia isso com todas as suas areias. O discípulo que desejar viver o reino deverá também aprender a morrer para si. A história está apenas começando a se desenrolar. A partir do momento em que Jesus deixa o deserto, o modo de atacar muda, e o leitor atento já consegue enxergar o fio que o inimigo puxa. Não força mais encontros dramáticos com o Filho. Investe nas relações, nas expectativas, nos instrumentos humanos. O que foi rejeitado no vazio há de reaparecer sob máscaras mais atraentes. E é aí que a cena fica mais dolorosa, porque não se trata mais de vencer um tentador face a face, mas de resistir às feridas que nascem em nós mesmos e nos outros.
Ainda que tenhamos percorrido os 3 rounds no silêncio do deserto, o cerne da questão permanece. Por que Jesus precisou passar por isso? Porque a tentação não é só para ele. É para representar. E ao representar, ensinar. Aquele que passa pelo deserto e vence é, ao mesmo tempo, o médico que sabe como curar as feridas do homem. A sua vitória foi feita não apenas para a sua glória, mas para abrir caminho à nossa reconciliação com o Pai. E agora, com o fim daquele ciclo de provações, a narrativa nos leva para um outro palco, onde as mesmas questões surgem com rostos familiares. É ali, entre casas, sinagogas e cenáculos, que as sementes do conflito que vimos no deserto acabarão por florescer de maneiras imprevistas. A fome do corpo dá lugar à fome de aprovação. O espetáculo dá lugar à religiosidade organizada. O desejo de poder transforma-se em intriga política e traição íntima. A mudança de ambiente não diminui a intensidade do confronto. Pelo contrário, torna-o mais íntimo, mais doloroso. O inimigo, privado do confronto direto, começa a tecer através de pessoas, convicções e desejos mal orientados. É o momento em que a narrativa nos pressiona a perguntar: diante das mesmas ofertas, o que faremos quando o tentador aparecer não como estranho, mas como amigo? E nessa pergunta paira a tensão que atravessa o ministério público de Jesus, e que é o fio condutor do que vem a seguir. Quando Jesus saiu do deserto, a arena mudou, mas a batalha continuou. Agora com rostos conhecidos e vozes que pareciam justas. As tentações já não vinham em forma de tentações exteriores, mostradas em flashes e oferendas. Elas se disfarçavam em expectativas, em aplausos, em conselhos bem-intencionados e em lealdades mal orientadas. O filho que escolhera o caminho da obediência passou a andar entre casas, praças e sinagogas, onde o inimigo buscaria operar por meio de desejos humanos e estruturas frágeis. A história que começou num pedaço de areia prosseguiu em ruas de cidade, em mesas comunitárias, em reuniões onde se discutia legitimidade e futuro. E foi ali que a tentação, que já havia falhado no rosto de Jesus, passou a se infiltrar em corações. A multidão queria sinais. Havia fome, sim, e havia também a expectativa de um rei que resolvesse rapidamente problemas antigos. Quando Jesus ensinava, curava e expelia demônios, o povo o ovacionava. Mas em meio às curas e às palavras doces, havia um perigo: a tentação do espetáculo. Pessoas começaram a medir o valor de Jesus pela quantidade de milagres, e certos corações passaram a ver nele uma ferramenta para fins próprios. A oferta do tentador no deserto, o atalho do milagre que comprova, reaparecia na forma de pedidos por sinais e de idolatria do resultado rápido. A tentação se veste, então, de necessidade legítima e aprovação pública. Os líderes religiosos, por sua vez, reagiam com ansiedade. Sua autoridade, construída sobre leis, tradições e status, sentia-se ameaçada. Em vez de um confronto direto com o mal, o inimigo encontrou porta aberta na defesa do próprio prestígio. Usaram a escritura muitas vezes como instrumento de proteção do sistema, não como espelho de arrependimento. Distorceram palavras para defender posição, confundiram zelo com autopreservação. Do mesmo modo que no deserto o tentador recortara versos fora do contexto, agora havia uma tendência de recortar a ética e a compaixão fora do coração da lei. E entre os discípulos havia fragilidade. Pedro, cuja lealdade pulava à vista como chama viva, foi tentado pela fachada do sucesso. Quando Jesus começou a falar do caminho da cruz, Pedro o repreendeu, e foi repreendido com dureza. Ali se revela uma forma comum de tentação: a compaixão que quer proteger, o amor que prefere o caminho mais curto, a fé que se recusa a aceitar o custo da obediência. Jesus não poupa a verdade, ele molda as almas. Afasta-te de mim, Satanás, disse ele a Pedro em outro momento quando este tentou impedi-lo de seguir o caminho da paixão. A palavra não foi para Pedro tornar-se demônio,
mas para mostrar que o desejo humano de evitar a cruz pode ser usado pelo adversário. E então havia Judas, um nome que se converteu em símbolo da traição. Não foi apenas uma história de avareza, foi a infiltração de expectativas políticas, interesses pessoais, e conforme os relatos, a entrada de Satanás em um coração que já guardava espaço para a rendição. Aqui precisamos ser cautelosos. A Escritura diz que o diabo entrou em Judas, e isso precisa ser tratado com reverência e sem reducionismos. Não é uma fórmula mágica que explica tudo. É antes um testemunho bíblico de como o maligno opera quando encontra uma vontade livre que se alinha a seus fins. Judas, que caminhou e comungou com Jesus, tornou-se o canal por onde a traição encontraria forma humana. A gradualidade do processo é cruel. Primeiro, pequenos compromissos. Depois, justificativas. Por fim, o ato consumador. Quando uma comunidade aceita atalhos, quando perdoa ou relativiza pequenos desvios por circunstâncias, ela cria terreno fértil para desfechos trágicos. Assim se desenhou o caminho para o Getsemane. Não foi um acidente, mas o culminar de um sistema que privilegiava o conforto, o controle e a imagem sobre a fidelidade. Getsemane é um lugar de trevas. Linguagem poética descreve uma angústia tão intensa que as palavras humanas ficam curtas. Lá, no jardim, Jesus experimentou um peso que ultrapassa a mera interpretação psicológica. Havia ali algo do horror do pecado, o peso da ira de Deus sobre tudo o que nos separa dele, a consciência profunda de carregar a miséria do mundo. Ele orou com agonia, pedindo que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Não pediu para evitar a vontade do Pai. Pediu submissão, pedindo que a vontade de Deus fosse feita apesar do custo. Esse momento nos revela duas coisas simultâneas: a humanidade plena de Jesus, a quem o sofrimento era real, pungente, quase insuportável, e a sua obediência irrestrita. Um homem em sangue deliberando com Deus, escolhendo a cruz. A cena do Getsemane também expõe a fragilidade humana. Os discípulos adormecidos, incapazes de vigiar com o Mestre. O inimigo não precisava vestir-se de bestas, bastou encontrar o cansaço e a distração humana. A traição veio numa saudação, um beijo que selou aquilo que palavras e gestos haviam prefigurado. O beijo que deveria simbolizar amor tornou-se sinal de entrega. O paradoxo é devastador. O gesto de afeição foi usado como mecanismo de condenação. A prisão não foi um episódio discreto. Foi humilhação, violência e um processo que procurou legitimar o inaceitável. Juízos apressados, testemunhas contraditórias, acusações inflamadas, as lideranças religiosas operando por medo e interesse. E então o tribunal civil, que deveria proteger justiça, aparece dúbio e hesitante. Pilatos, figura complexa, examina e tenta evitar o veredito. Lavou as mãos, mas sua ação não absolve a responsabilidade. A multidão, dividida, opta por Barrabás. O Messias é condenado à morte que seria a vergonha máxima para qualquer homem, a cruz. A trajetória até o Gólgota é um desfile de desprezo. O povo que aclamou um dia reclamou outro. O mesmo povo que queria pão e sinais escolheu a morte para o que incomodava o sistema. A coroa de espinhos não foi apenas tortura física, foi uma mímica da realeza invertida, a paródia cruel de algo que o mundo não reconheceu. O governo do amor que se dá em sacrifício. O madeiro é instrumento de execução, mas na narrativa divina, transforma-se em pilar do plano redentor. Na cruz, Jesus é abandonado por muitos. Clama com as palavras que ecoam o salmo da angústia, e ainda assim, entrega seu espírito à vontade do Pai. É necessário tratar a crucificação com reverência. Não é espetáculo, é miséria e misericórdia entrelaçadas. Lá, a fatura do mal é cobrada, e o que parecia derrota revela-se sendo, em linguagem paradoxal, consumação da vitória. Consumado está. A palavra grega tetelestai ecoa como fechamento perfeito. A dívida paga, o preço quitado.
Não é um tique de vitória triunfalista, é o cumprimento de uma obra que exige escárnio, dor e entrega. Ares de vitória aparecem apenas depois que a mais profunda humilhação é atravessada. E aí vem o silêncio do túmulo, que por um instante parece confirmar a tragédia. As mulheres que foram até o sepulcro não chegavam com teorias. Chegavam com presença, amor e perplexidade. Encontraram, em vez do corpo, a pedra removida e a notícia que mudaria tudo. Ele não está ali. A ressurreição não é apenas retorno à vida. É a vindicação de que a obediência foi eficaz. É a demonstração de que a humanidade foi reconciliada por meio daquele caminho. As aparições pós-ressurreição não resolvem apenas dúvidas teóricas. Elas confirmam que a vitória sobre as potestades não foi retórica. Foi real e definitiva. A ressurreição abre a perspectiva cósmica. Paulo dirá, em termos teológicos, que Cristo despojou as potestades e as autoridades, triunfando sobre elas na cruz. Não estamos diante de uma batalha simbólica. A ressurreição é a exposição e derrota do poder do pecado, do medo e da morte. O que parecia ser o fim, revela-se o início de uma nova ordem. A ordem da graça capaz de transformar o homem doente em corpo restaurado. A vitória inaugurada no deserto e consumada na cruz é confirmada no túmulo vazio. Mas atenção! A derrota do inimigo não retira a responsabilidade humana. A mesma tentação que foi resistida no deserto e recusada na via dolorosa, continua a pedir respostas concretas no coração dos que seguem. O despojamento das potestades é teológico e definitivo, mas a batalha diária por fidelidade, vigilância e integridade permanece. O perder e o ganhar do cristianismo se expressam na fidelidade prática aos mandamentos do Pai. O que então aprendemos de modo prático e aplicável? Primeiro, a identidade. Jesus resistiu porque sabia quem era e por quê. Sua identidade como filho não foi usada como meio de autopromoção. Ele sabia que ser filho implicava obediência, humildade e entrega. Para nós isso significa que qualquer afirmação de identidade que nos leve ao atalho não provém de Deus. Pergunte-se, minhas decisões refletem meu chamado como filho e servidor ou buscam conforto, fama e poder? Segundo, a palavra é bússola, não escudo. Jesus invocou Deuteronômio, usou a Escritura para orientar sua prática, mas rejeitou qualquer manipulação. A leitura de textos sagrados exige exegese cuidadosa, humildade e obedecer ao Espírito que ilumina. Não se corte versículos do corpo maior da Escritura para justificar desejos de autopreservação. Isso é o que o tentador sempre tentou: transformar a Escritura em instrumento de conquista, não de mudança do coração. Terceiro, vigiar as relações. A traição de Judas nos ensina que nem sempre o mal vem de fora com um manto escuro. Às vezes ele chega com uma mão amiga, uma palavra de conselho, um ato que parece pragmático. Discernimento comunitário, prestação de contas, maturidade espiritual e vulnerabilidade são antídotos. Um povo que não confessa fraquezas e que idolatra lideranças cria terreno fértil para desfechos trágicos. Quarto, jejum e oração têm sentido quando não buscarem espetáculo. O jejum do deserto foi provisão de identidade e comunhão com o Pai, não um meio para as luzes da fama. Quando a igreja jejua, que seja para ouvir, para humilhar o nosso orgulho e nos alinhar à vontade do Pai. O propósito é transformação, não publicidade. Quinto, a cruz como critério. Qualquer projeto, ministério ou agenda que não passe pelo filtro da cruz está no risco de tornar-se instrumento do próprio inimigo. A cruz expõe a racionalidade do reino. Não é pela astúcia, nem pela violência do sistema, mas pela entrega sacrificial que a maldição é confrontada. Pergunte a qualquer decisão: em que medida ela replica a lógica do Calvário? Práticas concretas nascidas dessa reflexão. Cultivar cultura de leitura bíblica comunitária que privilegie contexto. Praticar jejum com humildade, acompanhados de oração e de discernimento pastoral.
estabelecer círculos de confiança, onde lideranças sejam responsabilizadas. Ensinar sobre tentação com exemplos práticos, sem sensacionalismos, e, sobretudo, cultivar uma espiritualidade de serviço que evita o brilho autopromocional. Há também uma ética do sofrimento que devemos abraçar. Jesus não recusou o sofrimento por masoquismo, recusou-o porque sabia que era caminho para a redenção. A cultura contemporânea promete, muitas vezes, a eliminação de qualquer dor a custo de atalhos éticos ou espirituais. A mensagem do deserto e da cruz contraria isso. O verdadeiro resultado, duradouro e transformador, exige passar pelo fogo da provação em comunhão com Deus. E para líderes e igrejas que nos assistem, um aviso pastoral. Não substituam fidelidade por eficácia momentânea. Crescimento numérico, sinais espetaculares e aprovação pública não substituem obediência. A tentação de fórmula é real e sedutora. Ela promete retorno rápido e consagra, muitas vezes, a figura do líder no lugar de Deus. A batalha que começou no deserto e culminou na cruz continua sob o mesmo assunto. Quem governa o coração? O rei humilde que dá a vida por seus súditos ou a glória que exige escravidão e autoengrandecimento? Voltando ao âmago da narrativa, o dia em que Jesus foi tentado no deserto nos ensinou que a maior vitória começa na solidão, na renúncia e na palavra. O deserto foi escola, o ministério público foi campo de prova, a cruza foi consumação, a ressurreição, a confirmação definitiva. Entre o deserto e a cruz, aprendemos que a luta assume várias formas: sedução de necessidades legítimas, manipulação da Escritura e oferecimento de poder sem sacrifício. Hoje, no nosso tempo, as mesmas táticas continuam. Atalhos que prometem sucesso, interpretações que servem ao ego, alianças que vendem a alma por segurança. Se olharmos para nossas vidas pessoais, quais são os desertos que temos evitado? Quais sacrifícios estamos dispostos a pagar pela fé? Você está disposto a deixar o conforto determinar sua obediência? Quais são as relações que, por medo, você tolera que moldem sua conduta espiritual? Há uma chamada para a vigilância, para examinar motivações, para testar os conselhos à luz da Escritura, para defender comunidades com transparência. Não podemos terminar sem lembrar da graça que brilha na jornada. Jesus não venceu para se exibir, venceu para nos resgatar. A obediência no deserto e na cruz abriu caminho para que, por meio de seu Espírito, pudéssemos ser chamados filhos. A vitória sobre a tentação não é apenas um exemplo moral, é eficácia redentora aplicada à nossa condição. A ressurreição nos assegura que o caminho da fidelidade tem consequência além do visível. Inaugura uma nova ordem, onde o amor sacrificial transforma. Por fim, convite prático. Se a narrativa do deserto tocou seu coração, permita que ela transforme suas práticas. Comece com passos simples. Reserve tempos regulares de leitura bíblica que busquem contexto e aplicação. Forme laços de responsabilidade espiritual. Pratique o jejum com propósito de ouvir a Deus, não de autopromoção. E, quando enfrentar tentações, lembre-se: a alternativa de Jesus não é uma fórmula mágica, mas uma prática de dependência e obediência que tem consequências eternas. Ao escolher o caminho da cruz, você participa de uma história que já venceu. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor a profundidade do que aconteceu no dia em que Jesus foi tentado no deserto e como isso repercute hoje, inscreva-se no canal e ative as notificações. Na descrição, há links para estudos bíblicos, planos de leitura e materiais que aprofundam cada um dos pontos que abordamos. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que a maior vitória realmente começa na solidão. E que seguir a Jesus é, antes de tudo, optar por fidelidade em meio ao custo. Que Deus vos abençoe e fiquem em paz.